Boa noite, galera, tudo certo? Boa noite, Marquinhos, beleza? Tranquilo? E aí, pessoal, como foi a semana de vocês? Bênção? Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam seguindo as orientações que nós estão sendo passadas. E assim como eu e meu irmão, nós já estamos nos organizando, né, Marquinhos? Para essa transmissão agora, que está começando agora, da nossa celebração da Família Batista da Paz. Então eu peço para você aí com a sua família, pegando o seu chimarrãozinho, o seu café, já se acomode, já se ajeite num lugarzinho aí que você possa ficar bem à vontade, e imediatamente nós já vamos estar ouvindo um louvor do nosso Ministério Batista da Paz aqui, que vai ser bênção para a vida de vocês. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então tereis vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Boa noite, você que está nos assistindo aí em casa. A palavra do Senhor nos remete para que em todos os momentos da nossa vida, seja eles de alegria ou de tristeza, de bênção ou de aflição, mas que nós venhamos a estar tomando a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, estar confessando a ela, até que esta palavra vire realidade sobre a nossa vida. Nisso, então, eu convido a você, então, nessa noite, a estar aí na sua casa, confessando junto comigo o Salmo 91, para que isso vire realidade sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a tua vida e a tua casa também. Então, junto comigo, então, vamos confessar então os Salmos 91.
Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Digo ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Me cobrirá com suas penas, e sob as suas asas estarei seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não me assustarei do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Somente com os meus olhos contemplarei e verei o castigo dos ímpios. Pois eu disse, o Senhor é o meu refúgio. Eu fiz do Altíssimo a minha morada. Pois nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa, porque aos seus anjos dará ordens ao meu respeito, para que me guardam em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para eu não tropeçar em alguma pedra. Pisarei o leão e a áspide, calçarei aos pés o leão e a serpente, porque eu me apeguei ao Senhor com amor. Ele me livrará, me porá a salvo, porque eu conheço o seu nome. Eu o invocarei, e ele me responderá na minha angústia. Ele estará comigo, me livrará e me glorificará. Saciar-me-á com longevidade e me mostrará a sua salvação. Então, neste momento, convido a você a fechar os teus olhos aí na sua casa, junto com a sua família aí, e vamos orar ao Senhor, então, em cima deste salmo, então, que nós acabamos de confessar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós confessamos, papai, neste momento, Deus, que Tu és, papai, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, Senhor, de toda peste, Senhor, de todo vírus, de toda angústia. Senhor, nós confessamos neste momento, Senhor, que nós estamos, papai, embaixo das Tuas asas, estamos guardados por Ti, estamos protegidos por Ti. E, Senhor, nós cremos, papai, nós cremos na Tua palavra, Senhor, no qual o Senhor está, Senhor, nesses dias, cobrindo, Senhor, a nós, a Tua igreja, os Teus filhos, Senhor, e assim, papai, praga nenhuma nos alcançará, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz, amada igreja, família batista, você que está com a sua família em casa nesse momento,
Eu venho aqui nesse momento para compartilhar uma palavra com você, uma palavra que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E eu quero ler com você, nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, eu quero ler com você Malaquias capítulo 13, verso 10 e 11, que diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medidas. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, nesse texto o Senhor está nos dizendo, está nos desafiando a colocar o Senhor à prova, está nos desafiando a colocar o Senhor cuidar de todas as áreas da nossa vida, inclusive a minha e a sua área financeira. E para isso, vai estar aparecendo aqui embaixo no seu vídeo o número da conta, onde você vai estar podendo efetuar o seu depósito, você vai poder ali abençoar a igreja. E se daqui a pouco você quiser trazer a sua oferta aqui na igreja, aqui no prédio, de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas, o nosso secretário, nosso irmão Derli, vai estar aqui para lhe atender e para receber a sua oferta. Amém, irmãos? E que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, você possa estar sendo de fato abençoado nesses dias, que você possa provar da fidelidade do Senhor sobre a sua vida nesses dias. Em nome de Jesus, eu declaro e libero essa palavra sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Caminhar sem ao lado olhar, eu creio e confio em ti, não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Para mim, leva-me até o centro do teu coração. Ó Deus, abre a porta para mim, a um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração. Guia-me segurando minhas mãos, carrega-me quando não posso mais andar, protege-me, leão da tribo de Judá. Não vou vacilar, não vou temer, vou crer. Ó Deus, abre a porta para mim, a um lugar que tem só para mim. Leva-me até o centro do teu coração.
Graça e paz, família Batista da Paz, uma boa noite para você. É uma alegria imensa poder mais uma vez estar entrando na sua casa para junto nós celebrarmos, nós adorarmos ao Senhor. Já ouvimos boa música essa noite, os meninos já deram os avisos para a semana. E eu quero agora compartilhar uma pequena reflexão com você para a tua semana. Semana passada nós estivemos falando um pouco sobre o segredo de Elias para lidar com o medo, para enfrentar o medo. Medo do quê, pastor? Medo de morrer. Por quê? Porque a rainha liberou uma palavra sobre a vida dele que ia cortar o pescoço dele. Ele era um grande homem, tinha feito grandes realizações no país e tal, mas mesmo assim teve medo. Assim como a população do nosso país, as pessoas à nossa volta, diante de um coronavírus, a informação, as notícias, os números, tem assustado de certo modo o nosso país, tem intimidado. E através de Elias, o que nós descobrimos? Que Elias venceu o medo se alimentando da forma correta. Quando ele recebeu uma informação com uma sentença de morte, gerou medo. Mas ele também tinha uma outra informação impregnada de vida, carregada de vida. E o que era essa informação? Palavra de Deus. Palavra de Deus no coração de Elias deu direção para a vida dele. Mais que direção, proveu alimento para a vida dele. Tinha pão, tinha água. E o que a Bíblia diz? Que isso gerou nele uma força. E ele pôde caminhar 40 dias. Então vimos algo fantástico, que foi gerado na vida de Elias através da fé correta. A fé correta. Por quê? Tanto a fé quanto a incredulidade, elas têm a ver com aquilo que nós recebemos, aquilo que nós botamos para dentro de nós. Ou geram fé, ou vai gerar incredulidade, medo, pavor, angústia e morte. Então precisamos nos alimentar de palavras corretas. E nada melhor do que a palavra de Deus, aquele que nos fez, aquele que nos criou. Maravilha, maravilha. E esta noite aqui eu quero refletir com vocês aqui, ainda dentro desta ênfase, e até porque nós ainda estamos sobre essa auréola de coronavírus aí, das pessoas se cuidando, pessoas intimidadas e tal. Sabemos que há risco para um certo perfil de pessoas e tal, né? E por isso temos que fazer a nossa parte, tá entendendo? Mas vamos continuar refletindo em cima desta mesma ênfase. Ok? Vamos lá então. Para a base da nossa reflexão desta noite, a palavra está em Hebreus capítulo 11, verso 6. Olha só o que diz na minha versão de Bíblia. Diz assim, sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Por quê? Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aquele ou aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Olha só, palavra interessante essa aqui, sabe? Tá? Sabe, eu gosto muito de filmes épicos. Gosto muito de filmes épicos. E vendo esses filmes da antiguidade, Viking, Templários, Moisés, nós vemos que a busca em agradar a Deus, ela fez parte da história da humanidade. Vemos diante de catástrofes no passado, as pessoas procurando fazer algo para aplacar a ira dos deuses. Ou melhor dizendo, querendo agradar a Deus, fazer algo agradável a Deus através dos sacrifícios e de rituais. Então, quer dizer, o homem sempre de alguma forma na sua história humana na Terra, ele tentou fazer algo para agradar a Deus. Mas agora nós estamos lendo a Bíblia Sagrada, o livro mais sagrado do povo brasileiro. E ele está dizendo como é que alguém pode agradar a Deus. E pelo que nós estamos vendo aqui, é algo muito simples.
não precisa fazer sacrifício, não precisa degolar ninguém, como os incas aqui pertinho de nós faziam, a ponto de pegar uma pessoa viva e arrancar o coração na busca de agradar aos deuses e ter boas colheitas, viver bem, viver melhor com a sua prole. Não, a Bíblia Sagrada, a Bíblia, ela registra dizendo que a forma de agradar a Deus é tendo fé. Então entendemos que aquele que tem fé, o homem que tem fé, a mulher que tem fé, essa pessoa vai atrair a atenção de Deus. Nós temos um exemplo na própria Bíblia, aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia fala da mulher ali que estava há mais de 12 anos, sempre menstruada. Imagina a motivação, a empolgação dessa mulher, a autoestima dessa mulher, 12 anos, sangrando. Está entendendo? Essa mulher era considerada imunda pela lei. Ninguém podia tocar nela e ela não podia tocar em ninguém. Por quê? Ela tornava essa pessoa imunda. Era errado ela tocar em alguém. Mas a Bíblia registra que, quando essa mulher ouviu falar que Jesus estava passando na cidade dela, ela correu e viu aquela grande multidão que seguia Jesus e ela foi se enfiando e foi encostando num, encostou no outro, encostou em mais outro, até que chegou perto de Jesus com muito esforço e cutucou Jesus, tocou Jesus. Gente, Jesus estava numa missão, tá entendendo? Jesus tinha um destino e ele estava indo para esse destino. Nesse momento, Jesus para e diz, espera um pouquinho, alguém me tocou. Os discípulos dele que estavam ali pertinho disseram, Jesus, tu está vendo esse monte de gente que está aqui? Quantas pessoas estão tocando em você? Jesus disse, não, alguém me tocou de um jeito diferente. Alguém me tocou diferente. Está lá em Lucas, capítulo 8, verso 43 ao 48. E aí, aquela mulher curada, livre do seu mal, o que Jesus diz para ela? Jesus não repreendeu ela pelo comportamento inadequado dela. Ela não teve um comportamento muito certinho, sabe? Religiosamente, de certo modo, ela não merecia ser abençoada, não é verdade? Porque ela fez algo errado. Mas mesmo fazendo algo errado, essa mulher conseguiu fazer Jesus parar. Ela chamou a atenção de Jesus. E Jesus disse, mulher, grande é a tua fé. Jesus parou por causa da fé. Por causa da fé daquela mulher, a forma como aquela mulher tocou, ela tocou em fé, ela tocou em Jesus. Então, querido, a fé é a coisa mais importante aos olhos de Deus, está entendendo? A fé. Se você quer ser um homem de Deus, se você quer ser uma mulher de Deus, se você quer ser um jovem de Deus, olha aqui o segredo, ainda pegando um gancho na palavra de Elias, você precisa ser uma pessoa de fé, você precisa crer, você precisa acreditar. Esse é o segredo de Elias e pode ser o meu e o teu hoje. Fé, queridos, é a moeda do céu. Tudo que Deus vai fazer hoje, Ele vai fazer em função da minha e da tua fé. Alguns pensam que chorar muito diante de Deus, quebrantamento, se quebrantar. Outros acham que ser intenso, isso vai chamar a atenção de Deus. Tudo isso é bom, mas a fé, olha só que interessante, a fé, ela está acima disso, está entendendo? Tem uma outra situação, está lá em Marcos capítulo 2, verso 5, quando um dia Jesus estava numa casa lá, e tinha um pessoal que encontrou um paralítico e procurou levar eles até Jesus. Só que tinha muita gente na casa, não dava para entrar naquela casa. O que eles fizeram? Subiram no telhado da casa, estragaram a casa do camarada, abriram um buraco no telhado e pegaram o coxo e desceram com ele, largaram na frente de Jesus. Jesus em nenhum momento chamou a atenção deles. Mas para uma coisa, Jesus chamou a atenção. Para quê, pastor? A fé. A fé desses homens. Jesus os elogiou.
E sempre que você vai ver Jesus elogiando alguém na Bíblia, Jesus está elogiando a fé das pessoas. Por quê? Porque a fé é a coisa mais importante que você pode ter diante de Deus. Se você quer agradar a Deus, como nós lemos, você precisa ter fé, porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. Por quê? Porque Deus quer olhar para a sua fé, querido. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, elas vivem em função do que elas veem, do que ela ouve e do que ela sente. E isso pode ser um grande perigo. Por quê? Porque o maligno, o mal, ele sempre procura nos trazer para o cinco sentido. Ele procura nos trazer para o sentido, porque aqui ele nos mantém no nosso natural. Tá entendendo? Só que quando ele consegue te trazer para a esfera do sentido, esse homem para, essa mulher para, essa casa para, essa família para. Como assim, pastor? Para o quê? Para de crer em Deus, para de confiar em Deus e, consequentemente, deixa de descansar. Aí fica preocupado, aí fica com medo. Tu está entendendo? Olha só a gravidade disso. Lá no livro de Jó, capítulo 3, verso 25, olha o que está escrito ali. Porque aquilo que eu temia, foi isso que veio sobre mim. Aquilo que eu receava, disse Jó. Jó, aquilo que eu fiquei com medo, eu fiquei apavorado, eu fiquei ansioso, eu fiquei preocupado. Ai, vai acontecer tal coisa. Ai, não vai dar certo. Ai, vai ser uma coisa ruim. Ai, foi justamente isso que veio sobre ele, querido. Está entendendo? Olha que forte isso, quando você vem para o natural e depende do sentido. É muito interessante, porque nós temos aqui um dos nossos cursos, chamado Curso de Maturidade no Espírito. E o que nós ensinamos através desse curso de maturidade no Espírito? Que andar em fé implica em 3 princípios. Primeiro deles, renunciar o esforço próprio. Segundo, não andar por vista. E renunciar o entendimento próprio. Essas 3 coisas, esses 3 princípios, eu preciso observar se eu quero exercitar fé. E o que tem a ver? Esses 3 princípios, eles conspiram contra os meus sentidos naturais. Tá? Renunciar o meu esforço próprio. A minha independência, não andar por vista, dependendo do que eu estou vendo. Está caindo um ali, está caindo o outro lá. E também o meu entendimento, aquela informação que meramente eu recebi. Eu tenho que saber de onde veio essa informação. Está entendendo? E aí, queridos, a importância de nós exercitarmos a nossa fé. E dentro dessa premissa, vem, mas Senhor, como essa minha fé vai operar? Como é que nessa premissa de exercitar a minha fé, como é que ela vai operar? Como é que eu vou vivenciar na forma prática uma fé que vai me sustentar, que vai me conduzir? Como, pastor, eu posso fazer isso? 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, olha só o que está escrito ali, ó. Paulo está escrevendo: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também nós falamos. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que a fé é um espírito. E que mais do que isso, e que essa fé que nós temos na palavra de Deus é a mesma fé de Abraão, é a mesma fé de Moisés, é a mesma fé de Davi, é a mesma fé de Elias. Está entendendo? Sendo a fé um espírito, ela também é algo que contagia, ela é algo contagiante. Está entendendo? Então, quer ver uma coisa? Quando você tem na tua casa aí, na tua família, uma pessoa cheia de fé, vai me dizer que essa aí não é uma família que vive diferente? Hein? Não é uma família que a moral dela é mais elevada? As pessoas, elas têm uma segurança maior quando tem alguém de fé? Por quê? Porque o espírito da fé contagia. Está entendendo? Então, a fé, ela é um espírito e ela é contagiante. Tem uma situação na Bíblia de Israel está vindo lá do Egito e chega perto de Canaã.
Moisés manda 12 espias espiar a terra. Na volta, 10 vêm com uma informação negativa, dizendo não vai dar, nós vamos morrer, não tem como. Mas aí 2 deles, a minoria disse não, nós vamos conseguir sim, Deus prometeu que nós ia pisar nessa terra e ia dar tudo certo. Olha só o que Deus diz para esses 2, Números capítulo 14, verso 24. Porém, meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei com que ele, a casa dele, a família dele, vão entrar nessa terra que espiaram. E a sua descendência, os seus filhos, vão herdar essa terra. O que é que havia em Calebe e Josué? O que tinha de diferente dos outros 10? Estavam tudo na volta, eram vizinhos. O que tinha diferente? O espírito de fé. Era só o espírito de fé que tinha de diferente. Então, queridos, em nome de Jesus, sim, que o Senhor possa dizer a respeito de você: esse homem tem um espírito diferente, essa mulher tem um espírito diferente, esse garoto, olha só, essa garota tem um espírito diferente. Puxa, nessa casa, essa família aqui que está se reunindo nesses dias, esse pai, mãe, filho, ou mãe, filho, ou esse filho, nessa casa tem um espírito diferente, nessa célula tem um espírito diferente, nessa congregação tem um espírito diferente. Que o Senhor possa dizer de mim e de você que temos um espírito diferente, queridos. E por quê, pastor? Por quê? Porque nós cremos, nós abrimos a nossa boca e falamos. Por quê? Por causa do Espírito que está em nós. A nossa fé, queridos, ela é liberada através das nossas palavras. Quando nós abrimos a boca e falamos, a nossa fé é liberada. Nós não conseguimos exercer fé simplesmente ficando quieto, ficando calado. Não podemos ficar calado. A fé é algo que a gente precisa expressar, é algo que nós expressamos. Então, em nome de Jesus, se você crê, você que está me ouvindo, família Batista aí nessa casa, na casa do Silva, na casa do Guedes, na casa Rosa, tá entendendo? Na casa Rodrigues, aí nessa família aí, se você crê, abre a tua boca, fale em voz alta, declara, profetiza. Essa é a maneira que nós exercitamos fé, cremos e falamos. Por exemplo, algo prático e simples. Como você foi salvo? Como você tem certeza que agora você é filho de Deus? Pastor, eu creio no que a Bíblia diz. Só isso? Não, você abriu a boca, você falou. Lembram quando leram com você Romanos 10? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Olha no nosso magnífico monumento que está sendo levantado ali no centro. O que está escrito lá? Se no teu coração tu crê e com a tua boca, aleluia, com a tua boca tu confessar, serás salvo. E você creu nisso, hein? Você que está me ouvindo, você creu ou não creu? Claro que eu creio, pastor. Você é salvo? Sim, pastor. Por quê? Porque você creu. E porque você creu, você abriu a boca, você confessou. É fantástico, esse é o grande segredo hoje para o nosso tempo. Queres viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida próspera? Creia e confesse. Creia, porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra. Quando você fala a palavra do Senhor, o Senhor tem compromisso contigo, Ele assume um compromisso contigo, porque a palavra é dEle, aleluia, Ele vai honrar na tua vida. Não é a palavra do pastor, o pastor é tão ser humano quanto você, está entendendo? O pastor tem necessidade como você, o pastor tem apenas um papel de ser um mensageiro. Estou aqui hoje como um anjo do Senhor para dizer para ti, se você
você crê, meu irmão, abre a boca, fala. Se você crê, confessa. Se você crê, abre a boca, libera a palavra. Libera, porque Deus está comprometido com essa palavra. Deus vai mover. Você quer ver algo mais que Jesus ensinou? Lá em Marcos capítulo 11, do verso 12 ao 23, nós temos uma narrativa interessante. Algo que não é muito normal. Por quê? Está escrito aqui, gente, que Jesus está falando com a árvore. Que isso? Que isso? Será que ele não estava bem nessa hora? Ele não se sentiu muito bem falar com a árvore? Será que pode falar com a natureza? Sim, Jesus falou com a árvore. E sabe quando Jesus está falando com essa árvore? Sabe o que ele está nos ensinando? Ele está ensinando para mim, ele está ensinando para você que você tem autoridade por causa da fé de falar com a tua circunstância. Você pode falar com a tua circunstância, porque aquilo que Jesus falou aconteceu com a árvore. E aí, olha o que ele diz aqui, em Marcos, capítulo 11, verso 23. Jesus está fortalecendo essa necessidade. Se você se declara ser uma pessoa de fé, cheia de fé, uma pessoa que em Deus vai avançar, essa pessoa que nem um mal vai chegar na tua casa. Meu Deus do céu, olha só, Jesus está dizendo para essa pessoa que ela precisa falar. Olha o que ele diz: se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar. O que Jesus está dizendo? Fala com fé. Assim vai acontecer. Então Jesus está dizendo, meu irmão, que é preciso falar com um monte. O que pode ser um monte hoje? Qual é o monte que está aí na tua vida? Qual é o monte que está aí na tua casa? Monte. O problema. O desafio. Pastor, e agora, depois dessa crise, eu estou com medo de perder meu emprego, pastor. E aí, como eu vou sustentar minha família, pastor? Meu avô, pastor. Meu pai, pastor. Tem mais de 70 anos, pastor. Isso é um monte que você tem que lidar hoje. Mas aqui está o mesmo segredo de Elias. Em nome de Jesus, se você crê, confessa que nenhum mal te sucederá. Está entendendo? Praga nenhuma vai chegar na tua casa. Em nome de Jesus, você precisa crer e liberar aquilo que você crê. Fale em linha com o que Deus diz para você, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se porventura você chegar lá, as portas da empresa fecharam, tá entendendo? Libera, tem alguma coisa boa, Deus tem alguma coisa melhor para mim. Libera essa palavra, não murmura, não queixa-se, não, em nome de Jesus, te mantenha em fé, te mova em fé, porque Deus tem compromisso com essa palavra de fé que vai sair da tua boca. Provérbios 18:1 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza, dela vai se alimentar. O mundo fala de morte, morreu mais tanto, contaminou mais um. Eu, desde que começou essa onda, eu comecei a declarar, eu tenho declarado em nome de Jesus, em Venâncio Aires, ninguém vai pegar essa praga. Em nome de Jesus, na minha cidade, essa praga não terá força de atingir as pessoas que moram nessa cidade. Essa cidade eu abençoo ela em nome de Jesus. Tenho declarado, tenho crido. E estou muito feliz, porque até hoje ninguém pegou aqui em Venâncio ainda. Aleluia! Libere, fale, declare aquilo que você crê em nome de Jesus. Porque quando você fala, você está exercitando a tua fé. Você está praticando a tua fé. Querido, sabe quando você faz isso? Você se enche de ânimo. Você se enche de alegria. Você sorri com facilidade. Você não se assusta. Você se sente um gigante.
Quer viver abundantemente? Jesus disse, eu vim para que você viva e viva com abundância. O que está dizendo? Não viva com medo, não viva desanimado, não viva fracassado e derrotado, não. Mesmo sabendo que o mal está aí fora, mas maior é aquele que está contigo, maior é aquele que está com a tua casa, do que aquele que está agindo no mundo. Se você crê, eu te estimulo esta noite, abre a tua boca, ô garoto, ô garota, abre a tua boca se você crê e declara aquilo que você crê, porque é isso que você vai viver. Mas mais do que isso, não só você, quem estiver aí perto de você, em nome de Jesus, receba esta palavra e tenha uma semana abençoadíssima. Tenha uma semana cheia de vida, tenha uma semana cheia de alegria. Mesmo sabendo que o problema está ali, tem monte, tem dificuldade ali, mas maior é aquele que está comigo, maior é aquele que está contigo. Por isso, você tem a liberdade de, em fé, descansar à sombra do Altíssimo. É para você essa palavra, por isso é com você que eu estou falando. Descanse, Deus tem descanso para você. Olha que coisa interessante, Gênesis registra que Deus, os 6 primeiros dias, Ele trabalhou. No 6º dia, Deus criou o homem. E no primeiro dia do homem, o que Deus fez? Deus fez o homem para o descanso. Deus te criou para o descanso, amado. Deus te criou para a abundância. Deus te criou para a fartura, para você e a tua casa. Mas para isso é preciso crer. Aleluia! É para quem crê, meu querido. Então seja essa pessoa. Seja essa pessoa. O ano de 2020 ainda está no começo. Muita coisa está nos esperando. Tem muita coisa boa para você desfrutar esse ano, viu, amado? Tem muita coisa boa para a tua família. Tem muita coisa boa para a tua casa. Tem muita coisa boa para os teus negócios, para os teus projetos. Tem muita coisa boa para você desfrutar esse ano. Mas você precisa crer. Você precisa acreditar. E à medida que você acreditar, o Senhor vai estar contigo. O Senhor vai te levar a deleitar-te naquilo que você sonha, naquilo que você busca nele em fé. Em nome de Jesus, eu quero orar com você ainda, antes de nós terminarmos e começarmos essa semana aí para frente. Com o coração aberto, com júbilo, com o coração transbordando, cheio de confiança, fazendo o que nós temos que fazer, fazendo a nossa parte, sim, fazendo a nossa parte. Mas com o coração cheio de fé, coração cheio de confiança, de cabeça erguida. Como andam os vencedores? E você é membro dessa família, você sabe que o nosso encargo é justamente esse: edificarmos uma igreja de vencedores. Não é um pastor vencedor, não é meramente um discipulador vencedor. Não. Deus não tem preferidos, não, mas é uma igreja de vencedores. Desde o menor até o maior, desde o mais magrinho dessa família até o mais gordinho, nasceram para vencer. Aleluia! Então, se você crê assim comigo, ora comigo então, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor sempre soube que nós, como seres humanos, jamais poderíamos te agradar. Por mais que nós fizéssemos, nunca faríamos o suficiente para termos a atenção do Senhor.
Mas, através da obra da cruz, o Senhor proveu o caminho, o Senhor nos abriu a porta e para nós agora ficou mais fácil, que é só crermos. Pai, e junto com os meus irmãos que creem, junto com os meus irmãos que estão com o coração cheio de fé, mais uma vez nós declaramos que em nossas casas praga nenhuma vai chegar, em nossas casas o mal não vai entrar em nome de Jesus. Pai, e unidos nessa fé, nós nos levantamos pela nossa cidade, pelas autoridades da nossa cidade, o pessoal da saúde, os médicos, os enfermeiros, nós os abençoamos com espírito de sabedoria, para na hora que manifestar algum mal, logo terão sabedoria para ministrar a cura, serão homens usados por Deus, em nome de Jesus. E nós juntos, nesse espírito de unidade, nós declaramos e dizemos: coronavírus, vira as costas para nossa cidade, vira as costas para esse estado e vai embora daqui praga ruim, em o nome de Jesus. A árvore teve que ouvir Jesus quando falou com ela: praga ruim, volta para onde você saiu, vira as costas para a nossa terra, em nome de Jesus, porque nós declaramos que essa terra, essa cidade, esse estado, esse país é uma terra abençoada, é uma terra abençoada, é uma terra onde tem famílias amadas por Deus, jovens que Deus ama, crianças que Deus ama, velhos amados por Deus, e em nome de Jesus eu declaro sobre cada casa a bênção de Deus em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado, uma ótima semana e nos vemos domingo que vem, querendo Deus, em nome de Jesus. Pessoal, eu gostaria de estar compartilhando com vocês os avisos, né? Importante nesse momento a gente continuar com a questão da nossa higiene, né? Tudo aquilo que foi passado pelas autoridades de saúde em questão dos cuidados com a higiene, é importante a gente manter, né? Não desleixar em relação a isso, que isso vai nos trazer benefícios relacionados a estar mais distante do vírus, né? Então é importante ter esse cuidado, né? Focar nisso, que vai ser bom para nós como cidadãos, para nós como igreja também. Outro aviso importante, o nosso projeto Minha Casa, Uma Igreja, né? É importante esse projeto. Eu vejo e entendo que é um projeto de Deus para esse momento da igreja. Então, importante todo mundo estar focado, importante todo mundo estar ligado nesse projeto, né? E também nos levantar e nos posicionarmos como uma voz profética nesse tempo. Uma voz profética para estar orando pelas nossas autoridades, né? Estar orando pelas pessoas da saúde, né? Que são a nossa linha de frente nessa batalha contra o vírus, pelas pessoas de risco, né? Essas pessoas que exigem um pouco mais de cuidado. Importante também pela nossa liderança, né? Nossos pastores, nossos obreiros, discipuladores, líderes de célula, né? Anfitriões, líderes em treinamento também. Importante a gente estar orando, importante a gente estar se levantando como uma voz profética nesse tempo, né? Para interceder, para clamar, né? Para que Deus nos cubra, Deus nos proteja nesse momento, né? Então é muito importante isso, né? Nós como igreja ter essa voz profética, ter esse posicionamento, né? No nome de Jesus. Lembrando também, gente, que no dia 6 de abril inicia o nosso jejum. Importante a gente ficar ligado que são 21 dias em que estaremos orando e jejuando, né, como corpo, como igreja. O tema deste jejum, desses 21 dias de jejum, é debaixo de suas asas. Maiores informações relacionadas ao jejum, vocês fiquem atentos nos grupos de WhatsApp, que aí, com certeza, o pastor ou a liderança vai estar colocando mais informações aí. Tá bom, gente? Uma boa noite, um bom domingo e uma boa semana a todos. Valeu! Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar.
sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado e o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado. O Rei da Glória, o poderoso Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é Ele? Graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, oh, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, oh, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro